Imaginem a seguinte cena. Imaginem que estamos no grande auditório da Fundação Carlos Gulbenkian. Sala muito bonita. Aqui na nossa Lisboa. Imaginem que o palco está iluminado apenas por um foco central e ali, sentado ao piano, está o mais genial compositor vivo do nosso século. Alguém que não dá entrevistas e que raramente partilha a sua arte de forma gratuita. No final de uma masterclass muito restrita e exclusiva, ele faz algo inédito. Levanta-se e leva 4 envelopes nas mãos e entrega-os a 4 jovens músicos que estavam na primeira fila. Dentro de cada envelope está simplesmente a partitura da sua obra-prima. É uma composição inédita, nunca foi estreada e é uma composição que é capaz de arrancar lágrimas a quem a ouve e de mudar a história da música. Ele não lhes cobra um único cêntimo, apenas lhes diz: toquem-na. A partitura daquela música ela era absolutamente perfeita. O compositor foi escandalosamente generoso. O que é que vem a seguir? Bom, o primeiro músico, ele era o típico cínico orgulhoso. O tipo que acha que já aprendeu tudo o que havia para aprender. Ele pega na partitura, dá uma vista de olhos, assim meio desdenhosa, enfia-a na mochila de qualquer maneira, sai da Gulbenkian, caminha para o metro na Praça de Espanha, distraído com o trânsito. A mochila vai mal fechada, vem um golpe de vento e faz com que a partitura caia para a estrada. E ela acaba por ser pisada pelos carros e desfeita pela chuva. O tesouro perdeu-se, mesmo antes de ele tentar sequer ler uma nota. Já o segundo músico é o puramente emocional. Sai do auditório em lágrimas, em êxtase absoluto. Ele chega à casa, ele atira-se logo para o piano e ataca os primeiros acordes. A harmonia é gloriosa. Ele saca do telemóvel, começa a gravar um vídeo para o Instagram, publica esse vídeo e recebe muitos likes. No dia seguinte, quando ele tenta passar para a segunda página da partitura, percebe que a técnica que é exigida para aquela partitura dói. Exige grandes amplitudes de mão, exige esticar os dedos, não é? Até ao limite. Exige muitas horas de repetição, de disciplina. A emoção do concerto passou, o esforço doeu e simplesmente ele fechou o tampo do piano e a música morreu ali. Já o terceiro músico, ele tem potencial. Ele coloca a partitura na estante do seu estúdio. O problema é que ele vive uma vida caótica. Ele tem 3 empregos, toca à noite em bares de covers para ganhar dinheiro rápido. Ele está obcecado em comprar sintetizadores, teclados mais caros e a sua cabeça ela está um caos, embebida no meio das notificações do telemóvel. Com o passar das semanas, a partitura genial ela vai ficando soterrada. Vem uma fatura da luz e fica por cima. Vem um cabo elétrico, vem um manual de instruções, mais uma outra partitura velha a tapar. O que é facto é que ele nunca deitou a partitura fora, mas deixou que o barulho ensurdecedor da sua rotina asfixiasse a obra-prima. A música nunca soou. Mas houve uma quarta música, uma quarta instrumentista. Ela pegou no envelope, percebeu o peso do que tinha nas mãos, chegou a casa, desligou o telefone, isolou-se. Durante meses ela suou, ela chorou com dor nas mãos, enfrentou a técnica, interiorizou cada compasso. Um ano depois,
Um ano depois, num concerto na nossa cidade, ela toca essa obra. E a beleza daquelas harmonias inunda a sala. As pessoas choram, as vidas são tocadas e dezenas de jovens decidem começar a estudar música apenas pelo exemplo daquela pianista. A partitura multiplicou-se. Meus irmãos, a partitura era a mesma. O compositor foi o mesmo. Onde é que esteve a falha daqueles que falharam? Não esteve no autor, não esteve na música. Esteve na forma como cada um deles recebeu aquela partitura. Hoje, ao abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, os primeiros 20 versículos, nós vamos ver Jesus Cristo, como este grande compositor. O texto mostra-nos o Mestre esmagado por mais uma multidão tão grande, tão colossal, que é literalmente empurrado para a beira-mar e ele tem que entrar no barquinho. Jesus, transformando esse barco no seu púlpito flutuante, usando até a acústica da água para amplificar a sua voz, ele ensina o povo. E é neste cenário de forte tensão, lembrem-se, na semana passada nós estudamos, a sua família tinha-o chamado de louco. Os religiosos tinham-no acusado de ser demoníaco. É neste cenário que Jesus muda a sua forma de ensinar e começa a contar parábolas. E ao contar a parábola do semeador, que é o que nós vamos ler hoje, Jesus está a pegar num aparelho médico divino e a fazer um ecocardiograma espiritual. Ele é assustadoramente preciso à nossa alma, avaliando o bombar do nosso coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20. Se não tens a tua Bíblia à mão, nós temos aqui projetada a leitura. Se não tens uma Bíblia, como dizemos habitualmente, e não é um lugar comum, fala connosco, nós teremos muito gosto em te fazer chegar uma Bíblia. Então vamos ler a palavra do Senhor. Marcos capítulo 4, versículos 1 a 20, e começa a palavra do Senhor a dizer assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi! Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogavam a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: A vós outros, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: Não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo apenas de pouca duração. Logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra,
Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. A mensagem central aqui neste texto, ela é a absoluta responsabilidade humana na recepção do Evangelho, sublinhando que o resultado da palavra de Deus na nossa vida, ele é determinado pela condição do nosso coração. Jesus ensina que não existe neutralidade ao ouvir a palavra. O Evangelho, ele é generosamente semeado por todo o lado, mas o reino de Deus, ele só frutifica onde há a verdadeira metanoia, onde há arrependimento e receptividade. Para percebermos a urgência deste texto, nós dividiremos a nossa exposição em 3 pontos, como habitualmente fazemos. Vamos passar pela urgência do ouvir, a partitura perfeita, o mistério e o juízo, que é o detector de corações, e por fim, então, os 4 solos, o ecocardiograma espiritual. Jesus começa a ensinar por parábolas. Passa de um ensino que era direto, que era declarativo, para o uso das parábolas. Mas, afinal, o que é uma parábola e por que é que ela é tão relevante? De uma forma muito simples e direta. As parábolas, elas podem ser definidas como histórias terrenas com significados celestiais. Em termos de estrutura, elas não são simples fábulas infantis, nem sequer como os contos de fadas inofensivos. Pelo contrário, as parábolas, elas pegam nas realidades perfeitamente vulgares do nosso dia-a-dia, perfeitamente cotidianas. Ou seja, reparem, o trabalho agrícola, como nós vemos aqui, as sementes, as redes de pesca, como veremos também, as luzes e candeias, ela pega nisto que é a realidade de cada um e ilustra com isso a realidade espiritual, densa e eterna. Naquele tempo, o uso das parábolas era comum. O uso de parábolas ou de ilustrações alegóricas estava muitas vezes associado ao ensino restrito daquelas elites intelectuais. E aqui Jesus, mais uma vez, rompe com o status quo. Ele democratiza o uso das parábolas. Não a vulgariza, mas ele democratiza, pregando-as a céu aberto para todos. No entanto, a estrutura da parábola, ela tem uma mecânica que é fascinante. Ela não se limita a debitar informação para os nossos ouvidos. As parábolas que nós vemos de Jesus, elas são histórias que exigem que o ouvinte participe ativamente e se coloque no meio da ação que está a ser relatada. Elas tratam os ouvintes não como crianças, a quem se conta uma historinha de embalar. Elas tratam os ouvintes como adultos responsáveis que têm de tomar decisões. Para entendermos o propósito da parábola, nós temos de perceber o que a Bíblia chama de mistério. O mistério bíblico não é um ritual esotérico. O mistério bíblico é um segredo aberto, uma verdade que permaneceria totalmente desconhecida se Deus não a tivesse revelado graciosamente. Então, assim, o propósito da parábola ele é simultaneamente a revelação e juízo. A parábola é uma mensagem cujo meio se adequa de forma perfeita à atitude que o ouvinte tiver. Ela funciona como um detector de corações. Para os que são receptivos e humildes, os discípulos sinceros, o mistério do reino de Deus, ele é graciosamente desvendado. A história terrena, ela abre-se e a luz da glória de Deus inunda a alma. Para os corações orgulhosos, para os corações cínicos e endurecidos, podemos ver aqui retratados eventualmente os escribas e os fariseus, correndo o risco de ficarmos presos a essa imagem dos outros
Mas esses outros não são só os outros, porque já vimos que nós próprios podemos facilmente ser fariseus e escribas, no sentido daquilo que era a ação que cada um deles estava a ter perante Deus, perante Jesus. Mas para estes, a parábola ela permanece como um enigma intransponível. Para as pessoas que escolheram deliberadamente rejeitar a verdade óbvia dos milagres de Cristo, Deus vai puni-los, entregando-os à cegueira, uma cegueira que é voluntária, porque eles próprios a escolheram. Deus endurece aqueles que já se endureceram a si mesmo. Então, a relevância brutal da parábola no ensino de verdades profundas, ela reside no facto de que ela expõe que a salvação e o entendimento espiritual não são simples exercícios intelectuais, são questões da nossa vontade. Porque o cristianismo ele não foge a este paradoxo. Deus é totalmente soberano, mas a vontade humana ela é chamada à responsabilidade perante a palavra. Então, um dos maiores obstáculos que o homem moderno enfrenta para aceitar a ideia de que existe um Deus e que este Deus decidiu revelar-se de forma clara através de um livro como a Bíblia. Estes maiores obstáculos não advêm do muito conhecimento académico que julgam ter acumulado, mas vêm precisamente do muito que na verdade não querem saber. Existe na nossa cultura um receio inconfessado e um receio profundo de que a possibilidade de Deus se ter revelado seja efetivamente real. E porquê? Porque se for verdade, sendo verdade, isso destrói a nossa autonomia. Coloca imediatamente em causa a nossa falta de fé e obriga-nos a uma mudança de vida radical. A maior parte dos autodenominados céticos nunca gastou tempo a passar pela palavra do Senhor e a pensar seriamente nas Escrituras. Pegam no pouco que pensaram e fazem disso um pretexto intelectual elegante para justificarem a sua descrença. Escondem-se atrás de uma capa de intelectuais, idolatram a própria inteligência e usam dúvidas filosóficas como um escudo para não terem de lidar com as exigências de Cristo. Mas é exatamente aqui que o método de ensino de Jesus, que nós vemos a entrar agora em ação, as parábolas, ele invade o nosso comodismo e confronta-nos neste medo moderno de crer, despindo-nos de todas as desculpas. E o nosso texto ele começa no versículo 1 dizendo: voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. A popularidade de Jesus ela é tão grande que ele literalmente é empurrado para a água. Então, mais uma vez, Jesus usa este barco e faz dele o seu púlpito flutuante. O mestre, ele arranca com a parábola com um imperativo sonoro. Ele diz: ouvi. É uma ordem. Ouçam. Eis que saiu um semeador a semear, no versículo 3. Quem é este semeador? O próprio Jesus. E o que é que ele semeia? O versículo 14, mais à frente, dá-nos a chave hermenêutica. O semeador semeia a palavra. Ou seja, a semente, a partitura, é o Evangelho de Deus, as boas novas da salvação. Meus queridos irmãos, reparem na escandalosa generosidade deste semeador. Ele lança a semente por todo lado, lança à beira do caminho, lança nas pedras, lança nos espinhos e lança na boa terra. A oportunidade do Evangelho ela é oferecida a todos. A oportunidade de conhecer a Deus ela é atirada com abundância a todas as pessoas. Não importa o diagnóstico prévio. Deus amou o mundo de tal maneira que a palavra do Evangelho nos é atirada com abundância. O problema de uma vida sem sentido, uma vida sem Deus, repito,
nunca está na semente, ou seja, nunca está na mensagem de Cristo. O problema é a nossa receptividade. Como Jesus revela, o resultado de nós ouvirmos o Evangelho depende da condição do nosso coração. E é por isso que Jesus ele termina a história tratando-nos como adultos responsáveis, porque ele grita: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Reparem que ele não diz: quem tem um cérebro brilhante para descodificar enigmas, descodifique. Ele apela aos ouvidos. Biblicamente, ouvir nunca é apenas um exercício de escuta ou a postura de uma plateia estática. Ouvir é sério, porque este ouvir é participar ativamente naquilo que se ouve. É deixar que a palavra provoque uma reação e uma transformação na vida. Numa sociedade moderna, ocidental como a nossa, que idolatra o intelecto e o académico, muitas vezes tentamos disfarçar a recusa em obedecermos a Deus com debates teológicos e filosóficos intermináveis. E quem me conhece sabe que eu não gosto minimamente desse tipo de debates que entendo que são perda de tempo quando o mundo precisa de ouvir o Evangelho. O que é facto é que usa-se facilmente a desculpa do eu não compreendo bem esta parte da Bíblia, até como um escudo elegante para não termos de mudar a nossa vida. Contudo, a inteligência ela serve para muitas coisas. Mas ela não chega, a inteligência por si só não chega para entender Jesus e a sua salvação. É preciso ter vontade para lhe obedecer. E ao dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Jesus está a tratar-nos então como esses adultos responsáveis. Adultos com ouvidos inteligentes. Ele está a dizer-nos que, quer queiramos, quer não, uma escolha nós teremos de fazer em relação à sua mensagem. A semente do Evangelho é a mais pura que existe, mas se o teu coração for o solo impermeável, como o asfalto, a palavra bate, ressalta e é roubada pelo inimigo. Meus irmãos, nós não podemos tratar o Evangelho como uma mera teoria da bancada. O mundo está cheio de pessoas com muito conhecimento intelectual, mas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Como igreja, nós precisamos ter ouvidos inteligentes. Isto exige uma verdadeira mudança radical e profunda de mente e de coração. Quando a palavra de Deus ela for pregada, não fiques a analisar intelectualmente se a oratória foi eloquente, se o PowerPoint estava muito bem ou não, ou se a teologia se encaixa na tua filosofia pessoal. Submete a tua vontade ao senhorio de Cristo. Não há neutralidade possível, nem sequer há desculpas que sejam válidas. A uma geração que muitas vezes quer fazer-se de surda às exigências do reino, Cristo oferece ouvidos. Arriscamos ouvi-lo de verdade? O rei e o seu reino chegaram e o resgate não pode esperar. A tua resposta a ele não pode depender apenas da tua cabeça. A tua resposta tem de ser uma obediência de um coração rendido. Imediatamente. Porque a semente está a ser lançada para ti. Isto leva-nos ao segundo ponto. Quando a multidão dispersa, os discípulos ficam a sós com Jesus e perguntam-lhe por que razão ele fala por parábolas. Estamos agora nos versículos 10 a 12. E a sua resposta, meus amados irmãos, ela é de fazer tremer. Jesus diz, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, para que não venham a converter-se e haja perdão para ele. Choca-nos. Nós lemos isto e pensamos, que Deus é este? Será Deus cruel?
Estará Jesus a usar histórias para impedir as pessoas de serem salvas? Estará Jesus a usar a partitura para impedir que as pessoas toquem a música? Não. Não. Essa doutrina bíblica, ela garante-nos que não. E ela ensina-nos a justiça de Deus. O ensino adequa-se à atitude prévia de quem está a ouvir. E Jesus cita neste texto o profeta Isaías. Lá em Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10, está escrito: Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Em Mateus 13, nos versículos 13 e 15, texto sinótico deste mesmo texto que estamos a estudar, o Evangelho de Mateus oferece-nos a citação mais completa e detalhada deste Isaías, deste excerto de Isaías. E diz assim: Porque isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Reparem que Mateus usa a palavra porque, quando ele diz: lhes falo por parábolas porque vendo não veem, em vez da expressão que Marcos usa, que é para que. E ele acrescenta a justificação divina, porque o coração deste povo está endurecido. Deus não cega inocentes como um tirano. Deus fala em parábolas como juízo punitivo, porque por escolha própria aqueles fariseus e aqueles escribas já tinham endurecido o seu coração e já tinham rejeitado os milagres claros de Cristo. Eles suportam a culpa da sua própria cegueira voluntária. Então as parábolas, elas não escondem a verdade de quem tem fome. Elas escondem a verdade de quem já decidiu não querer comer. Deus endurece, ou seja, Deus confirma aqueles que já endureceram a si mesmo. Portanto, a parábola é este ecocardiograma espiritual que Deus usa como juízo. Se tens um coração ensinável, a parábola é a revelação gloriosa de um mistério divino. Mas para os de fora, como diz o texto, aqui podemos ler os fariseus, os cínicos, e os ouvintes de coração endurecido, a parábola serve como juízo. Portanto, se tu tens um coração cínico, a parábola condena-te. É por isso que Jesus grita: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a inteligência, ela não chega, é necessário que nós tenhamos vontade para obedecer. Na era de informação que nós vivemos, somos frequentemente confrontados com uma resistência intelectual muito polida em relação ao Evangelho. Nos círculos sociais, nas universidades ou até no recato do lar, nós encontramos pessoas que dizem: eu não creio em Deus porque a minha inteligência exige provas mais complexas e racionais. Usamos a erudição como o tal escudo elegante, para nos protegermos das exigências e do senhorio de Cristo. Mas quando nós mergulhamos no Evangelho de Marcos, nós percebemos que as parábolas de Jesus, elas são a resposta cirúrgica, a resposta divina e a resposta demolidora a essa mesmíssima resistência intelectual. Chegamos então ao momento do exame diagnóstico, ou seja, à explicação direta que Jesus dá da parábola, nos versículos 13 a 20. E Jesus faz a aplicação direta dos solos aos nossos corações. E presta atenção, porque esta aplicação, ela não é apenas para os incrédulos que estão lá fora.
esta aplicação destes 4 solos é uma chamada de atenção constante para nós, para a própria igreja, para mim, para ti, para nós que vimos à igreja domingo após domingo. Este é o exame ao coração, ao teu coração hoje. Jesus é o semeador e, por extensão, todos os que anunciamos o Evangelho também somos semeadores. E a semente é qual? É a palavra de Deus. A semente ela é lançada em todo tipo de terrenos, como nós vimos na parábola. Portanto, o amor de Deus ele não faz qualquer exceção de pessoas nesta oferta da graça. E no versículo 15 nós vemos que a semente que foi lançada e caiu na estrada, logo veio Satanás e tirou a palavra que estava semeada nele. Lembram-se do primeiro músico, o cínico da Praça de Espanha? É também a pessoa que vem aqui ao culto de corpo presente. Não são só os outros. Aquela pessoa que ouve a pregação, aquela pessoa que ouve, mas a sua mente até é capaz de entender o raciocínio, entende as palavras, mas o seu coração é como o asfalto. A palavra não penetra porque o orgulho, porque a indiferença cauterizaram o coração, calcificaram a sua alma. A palavra bate e ressalta. E o que é que acontece? Satanás, ilustrado pelas aves, ele age como o vento que levou a partitura, roubou a mensagem imediatamente. Se brincas com o Evangelho, ouvindo-o com sobranceira e orgulho, com desprezo, com desdém, ficas a saber que estás a cooperar ativamente com o inimigo para a tua própria condenação. Depois vem o terreno das pedras. No versículos 16 e 17, eles recebem a palavra, recebem-na com alegria, mas não têm raiz. É o segundo músico, lembram-se? O músico do vídeo do Instagram? É o cristianismo estritamente emocional. A semente cai, nasce rapidamente, a pessoa chora, levanta as mãos, recebe a palavra com alegria, acha a música linda, maravilhosa, sente arrepios na espinha, mas debaixo daquela fina terra da emoção há uma rocha dura. Não há metanoia. O compromisso daquele músico que nós vimos no início era com a vibe do concerto e as redes sociais, não com a disciplina do compositor. Sem raízes na dor, não há fruto. Jesus diz que em-lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizavam. Vem a perseguição, vem a chacota no trabalho ou na escola, ou ainda vem a doença, o sol abrasador, e a fé colapsa. Logo desiste. Amados, não existe cristianismo ou fruto sem prova da tribulação. Se a tua fé ela entra em colapso porque ser cristão te custou o emprego, custou amizades, custou... Ou até porque a própria técnica de santidade dói nos dedos, não é? Figurativamente falando. É porque o teu compromisso era simplesmente com a emoção e não com o compositor. O teu compromisso era apenas com os benefícios de Jesus e não com o Mestre. Não existe fruto cristão sem a prova da tribulação. Em Lucas, no capítulo 8, versículo 6, no texto sinótico em Lucas, diz: outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. O cristianismo puramente emocional, ele falha porque lhe falta a umidade da água viva. Porque se a palavra, a semente, não for regada pela ação constante do Espírito Santo e por um relacionamento diário com Deus, quando o sol da aflição abater,
aquela fé de fachada, ela vai torrar. A emoção seca e só o que tem umidade espiritual pode sobreviver à prova. O terceiro solo são os espinhos, versículos 18 a 19. É aquele terceiro músico, o do estúdio caótico, não é? Jesus dá o diagnóstico fatal. Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Aqui a semente, ela cria raiz, mas os espinhos crescem simultaneamente, crescem ao mesmo tempo. Quais espinhos? Este ecocardiograma espiritual, ele devia fazer soar os alarmes do crente de classe média do nosso século. Jesus dá-lhes nomes muito incômodos: os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Mas há muitos que não deitam a Bíblia ao lixo, mas que a soterram. Soterram o reino de Deus debaixo das faturas, das horas extraordinárias, da obsessão das redes sociais, da obsessão em subir na carreira, da ilusão do dinheiro. Querem a salvação da alma, mas não querem largar o fascínio pelo materialismo. Há quem se preocupe tanto primeiro com o que vai comer ou vestir, que os espinhos sufocam o reino de Deus. O mundo não rouba a semente, mas o mundo torna-a estéril. O mundo não precisa de te roubar a partitura. Basta enchê-la de pó na tua prateleira e asfixiar o teu tempo, até que tu te tornes num cristão oco e estéril. E por fim vem a boa terra. Versículo 20. Os que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. É aquela quarta instrumentista, aquela pianista, que se isolou, que suou, que deixou a metanoia, ou seja, deixou o arrependimento, mudar a sua mente, mudar a sua rotina. Igreja, nós não podemos ser igreja feita de críticos musicais de bancada. Nós temos de ser instrumentos vivos. Aquela instrumentista, ela recebeu a partitura como aqueles daquela terra boa. Ouviram, obedeceram e deram fruto. Este é o coração que escuta, é o coração que entende, é o coração que se rende. E aqui há um milagre que é invisível e que acontece, que é o que nós temos falado desde o início desta série, a metanoia. O arrependimento que vai gerar vida e fruto abundante. As produções, elas variam em quantidade, mas o cristianismo bíblico, ele tem uma regra que é inquebrável. O verdadeiro crente, ele dá invariavelmente fruto. O fruto, amor, santidade, serviço. Este fruto é a marca inconfundível do verdadeiro cristão. Pode haver graus diferentes de produtividade, a 30, a 60 e a 100 por um. Mas o crente genuíno, ele dá sempre fruto abundante. A fertilidade, ela não é mérito do solo, mas é o milagre daquela semente que foi plantada pela graça de Deus, exigindo o nosso arrependimento imediato. A tua fé, meu irmão, a tua fé, minha amada irmã, tem de tocar a música de Cristo para o mundo ouvir. Quando o mundo ouvir a partitura de Cristo a soar na tua vida honesta, no teu lar restaurado e na tua ética no trabalho, o mundo será transformado a 30, a 60 e a 100 por um. Ao descrever a boa terra, Marcos apresenta-nos a colheita em forma ascendente. Começa com os 30, passa para 60 e culmina em 100. Mateus, por sua vez, lá no capítulo 13, no versículo 8, ele descreve este mesmíssimo evento, mas em ordem descendente. Ele diz: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados,
A Bíblia, ela não mente. E no Evangelho não há contradições. Cada evangelista, ele usa o seu próprio estilo para comunicar a mesma verdade essencial. Então o ponto central não é se tu começas em 30 e sobes para os 100, ou se tens a capacidade para 100 e outro irmão tem a capacidade para 30. A mensagem central e incontornável de ambos os relatos desta parábola é esta. É que o crente genuíno dá sempre fruto. Como cristãos nós podemos ter capacidades diferentes, assim como Paulo, Timóteo e Tito tinham. Mas a passividade e a esterilidade, elas não são opções para nós. O mundo tem de ver a nossa igreja produzir frutos do Espírito. Cada um de nós tem de produzir o fruto do Espírito. E a igreja tem de ser vista dessa forma. É urgente, meus irmãos. Nós não podemos adiar esta metanoia. Rende-te ao compositor imediatamente. Pega a palavra e pega na palavra e prega com toda a autoridade que o Espírito te concede. Chamando aqueles que estão adormecidos, chamando aqueles que estão na multidão a virem para dentro de casa com o Messias imediatamente. E qual é a aplicação para nós hoje como igreja que deseja viver no alvo? A nossa resposta a este ecocardiograma, ele não pode ser uma resposta teórica. Tem de ditar a forma como nós amamos e servimos a Cristo, como amamos e servimos o nosso lar, à igreja e ao mundo. Exatamente nesta ordem. Então, com Cristo, enquanto Marcos diz que os discípulos perguntaram a respeito das parábolas, Mateus 13, 10 diz assim, e relata bem a angústia destes homens. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Mais importante ainda, no versículo 36 deste mesmo capítulo 13 de Mateus, esclarece a logística deste momento, porque revela-nos que Jesus só lhes explicou o mistério depois de despedir as multidões e de entrar em casa. Ou seja, eles foram para dentro de casa com Jesus. A multidão gosta do espetáculo, na praia, mas o verdadeiro discípulo, ele busca a intimidade na sala de estar de Deus. Não podes limitar a tua fé àquilo que ouves no culto aqui no domingo. Tu tens de ir para casa e tens de dobrar os teus joelhos a sós com o Senhor. No teu lar, que tipo de música está a soar? Não permitas que a tua casa se torne num estúdio caótico, asfixiado pelo consumismo. Ensina aos teus filhos, pelo teu exemplo, a valorizarem o compositor muito acima das riquezas que asfixiam a alma. Na igreja nós precisamos de cristãos que criem raízes. O cristianismo da emoção para as redes sociais, que desiste logo ao primeiro raio de sol da tribulação, ele não serve para edificar o corpo de Cristo. Nós precisamos de partilhar os fardos, precisamos de resistir juntos à aflição. Meus irmãos, não podemos ser cristãos de solo rochoso, nem sequer de solo espinhoso, se fugimos à primeira crise. Ou estamos tão obcecados com a nossa própria imagem que não temos tempo para o nosso irmão. Que esperança, que mensagem temos para dar àqueles que estão perdidos no asfalto desta cidade? E fundamentalmente, perante o mundo, testemunhar perante o mundo não é um exercício de oratória em cristês. Não é um exercício de teorias. É a exposição prática dos teus frutos. Quando os teus colegas de trabalho, quando os teus familiares não crentes, ou os teus vizinhos olharem para ti, debaixo da pressão, da aflição, o que é que eles vão ver? Vão ver o comportamento normal do mundo? Ou vão ver a paciência, o perdão, a honestidade financeira, a fidelidade conjugal e a alegria inabalável que só Cristo te pode dar? A partitura genial de Deus que nos entregou não é para ficar escondida na mochila. A nossa cidade, ela está surda, a nossa cidade está doente e precisa desesperadamente de ouvir
esta obra-prima do Evangelho tocada na tua vida diária. O reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou e arrombou a porta. E o ecocardiograma espiritual que a palavra nos fez hoje expôs-nos a todos. Se o teu coração está cheio de pedras e de espinhos, não tentes justificar a tua falta de fé. Pede agora mesmo a Deus: Senhor, arranca a pedra que está debaixo da minha emoção. Senhor, queima os espinhos do meu materialismo, queima os espinhos do meu ativismo e faz-me dar fruto para saciar a fome de quem ainda não te conhece. Não a diz mais, deixa de lado esse ruído, rende o teu coração, abraça a metanoia e deixa a música da salvação resgatar-te imediatamente. Nossa jornada é impressionante pelo igualmente ou mais ainda impressionante Evangelho de Marcos. Ela não abranda. Jesus, ele não parou de ensinar de dentro daquele barco. No seguimento do texto, continuando no mesmo capítulo, Jesus, depois de falar sobre a semente que caiu na terra, ele vai fazer-nos perguntas cruciais sobre a luz. Será que depois de iluminados, a nossa candeia deve ser colocada debaixo de uma cama para ganhar pó? Ou deve ser o farol da casa? Qual é a utilidade de uma candeia se a colocarmos debaixo de uma cama? E como é que a força indomável do reino de Deus se assemelha a um minúsculo grão de mostarda? Como é que o reino de Deus, começando por algo que é tão frágil e tão minúsculo, indetetável aos olhos dos poderosos, se torna no abrigo gigantesco para as nações? Se o teu coração anseia por crescer em Cristo, por deixar de ter uma fé minúscula, por deixar de ter uma fé envergonhada, prepara o teu solo, traz a tua Bíblia, traz um amigo, traz um familiar, não faltes. O reino chegou. Responde imediatamente. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus regue a sua palavra nos nossos corações, fazendo dar fruto para a sua glória. Amém?